Encontro do Senhor Jesus, e foi encontro daquela comitiva maravilhosa, foi encontro do Senhor que tinha condições de solucionar. E nós vemos, amados irmãos, que eles pararam ao longe. Sabe por quê? Naquela ocasião, todas as pessoas que eram detectadas com essa enfermidade, eles tinham que parar ao longe. Quando alguém vinha ao encontro deles, quando alguém chegava ao encontro deles, ou por um acaso eles entrassem em meio da sociedade por algum motivo, e eles fossem surpreendidos, eles tinham que logo gritar: imundo, imundo, e as pessoas saíam de perto deles. Eles tinham que exclamar que eles eram imundos, e gritavam ao longe, paravam e deixavam, e já gritavam. E nós vemos, irmãos, que estes homens, eles pararam ao longe, mas uma coisa eles fizeram: eles não gritaram a sua situação naquele momento, mas eles gritaram uma coisa diferente. Eles levantaram a voz. O versículo 13 disse: e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E o Senhor Jesus, irmãos, vendo aquela situação, olhou para eles e disse: vai-lhes ao encontro do sacerdote, para ser apresentado. Aí nós vemos, irmãos, que aqueles 10 leprosos, poderia na mente deles falar assim: espera aí, nós vamos sair daqui para ir lá perante o sacerdote, nós nem fomos curados, nós nem fomos limpos, como nós vamos sair daqui? Talvez passou na mente deles. Nós podemos conjecturar. O inimigo, irmãos, de nossas almas, muitas vezes faz isso na nossa mente. Como posso eu gritar por socorro, sendo que a minha situação é terrível? A minha situação não tem mais jeito, a minha situação já era. Porque na mente nossa, o inimigo, quando nós damos lugar, ele coloca na nossa mente dizendo assim: não tem mais jeito, a situação é feia, a situação é crítica, o seu modo está difícil, você não tem mais solução. E eles não eram diferentes naquela ocasião, irmãos. Mas uma coisa em meio à adversidade deles, irmão, é coisa terrível aquela doença. Eu estive meditando, irmãos, é coisa terrível. A situação era triste. A situação, quando essa doença chegava ao estado mais crítico, as pessoas perdiam seus membros. Se ela era infectada no rosto da pessoa, ela perdia os olhos, caía o nariz, caíam as orelhas, e ele ficava, a boca caía, a pessoa perdia as pontas dos dedos. Irmãos, eu comecei a meditar, comecei a chorar hoje à tarde. A situação era difícil. Talvez a pessoa leprosa olhava para ela e falava assim: eu estou deteriorado, a situação está tão difícil, como eu posso sair daqui e ir lá me apresentar? Mas uma coisa a palavra do Senhor diz que eles foram. Sabe o que nós podemos entender, irmãos? Eles foram provados, a fé deles, e eles foram procurar o sacerdote, respeitando aquilo que o Senhor Jesus disse. Sabe por quê? O Senhor Jesus veio e cumpriu a lei. O Senhor Jesus não veio para modificar a lei. O Senhor Jesus não veio para passar por cima da lei. Nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical sobre as leis do Pentateuco, e nós sabemos que o Senhor Jesus veio e cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei, aleluia, glórias a Deus. Ele é o exemplo de cumpridor de lei. E ele disse, se ele falasse assim: podem se achegar até aqui, ser curado, sabia que eles tinham que ir lá apresentar-se ao sacerdote, para poder ser apresentado à sociedade como limpos. Mas o Senhor disse: vai e apresenta lá ao sacerdote. Irmãos, olha que palavra poderosa é essa. E eles foram provados a fé e receberam a bênção no meio do caminho. E a palavra do Senhor que nós vemos aqui diz que um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés. Aqui a palavra do Senhor diz, com o rosto em terra, e dando graças, e este
palavra fez questão de dizer que era samaritano. Irmãos, olha só, dá até uma impressão que este que voltou, estava desobedecendo. Deu até a impressão que ele estava desobedecendo o que o Senhor Jesus disse. Olha, vai, apresente ao sacerdote. E ele voltou. Ele voltou para agradecer. Ele voltou para dar glórias a Deus. Para adorar o Senhor Jesus. Parecia até que ele não estava cumprindo, né, o que diz a palavra do Senhor Jesus. Mas uma coisa é, irmãos, os outros 9, nós podemos analisar que eles eram ligados à lei, eles sabiam da lei, e olha, eles foram curados, eles foram e receberam a sua cura, e apresentaram-se com certeza ao sacerdote, e foram curados, que o próprio Senhor Jesus testificou a cura deles, né? Visualmente, os discípulos que estavam com o Senhor Jesus viram a cura daquele que voltou, os outros ainda não, mas o Senhor testificou a cura dos 10 leprosos. Mas uma coisa é, sabe o que esse que voltou, que era samaritano, sabe o que ele estava proclamando? Em Hebreus, no capítulo 5, se eu não me engano, né? Diz que o Senhor Jesus, Ele é um sumo sacerdote, e a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso sumo sacerdote. Sabe o que significa isso? O Senhor Jesus, quando Ele prostrou, o Senhor Jesus podia dizer para ele: eu não disse para você que era para ir lá apresentar o sumo sacerdote, eu não disse que era para você ir lá. Mas não, o Senhor Jesus, olhando para ele com olhar de misericórdia, diz: aleluia, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amados irmãos, nós podemos contemplar, sabe o que? Que ele reconheceu o senhorio, o sacerdócio, o Senhor que é santo, o Senhor que é rei, o Senhor que é o Deus conosco. Ele reconheceu a soberania do Senhor Jesus, e recebeu do Senhor Jesus, não somente a cura física, mas a salvação da sua alma. O que eu quis dizer com toda essa história, irmãos? Trazendo para os nossos dias. Quantos estão presos em um arraial? E nós podemos transformar a lepra, ou mudar, como no nosso modo vivente. Quantos estão presos no arraial? No seu modo vivente, no pecado, na discórdia, no engano, na mentira. Isso deteriora o homem, isso acaba com o homem, isso fragiliza o homem. É duro, irmãos, o que o Senhor falou comigo. Quantos estão presos num arraial, olhando para si, falando assim: a minha situação é tão feia, olha, meus membros estão desfalecendo, espiritualmente dizendo, irmãos. Aqueles 10 leprosos, não fazem menção deles na palavra de Deus, quem eles eram, mas eles poderiam ser camponeses comuns, eles poderiam ser saduceus, eles poderiam ser fariseus da época. Ali não tinha distinção de classe social, ali não tinha distinção de poderio, ali não tinha distinção de grande nem pequeno, mas a lepra fazia eles igualmente, e a ajuda que eles tinham era um ao outro ajudando. Sabe por quê? Porque perante o Senhor Jesus eles eram tudo iguais, mas necessitados da misericórdia do Senhor, eram necessitados da graça do Senhor. E quantos hoje estão presos no arraial, e essa enfermidade terrível deste século, irmãos, tem cegado o entendimento de muitos, tem feito com que pare, com que desanime, e com que fala assim: para mim não tem mais jeito. Olha, o Senhor Jesus está passando, o Senhor Jesus está entrando nesse arraial da sua vida espiritual,
Sabe o que você precisa fazer? É sair deste lugar que você está, e ir ao encontro dEle, mas não para dizer a Ele, imundo, imundo. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é Deus, Ele conhece, Ele não quer ouvir isso de você, Ele sabe. Se você quiser confessar, é bom, mas Ele te conhece. Em particular, você diz a Ele quem é você, mas não precisa você exclamar perante aos outros e gritar a sua imundícia, não. Mas sabe que você tem que sair do seu arraial, você tem que sair do seu modo vivente, e olhar na sua vida espiritual, o que o pecado tem feito na sua vida, tem distanciado de um povo que estava adorando a Deus, tem se distanciado de um povo que estava dando louvor a Deus, estava lá parado, estava lá perdido, esperando até mesmo a morte, mas quando eles viram o Senhor Jesus, acendeu uma luz de esperança e eles saíram. Nessa noite o Senhor Espírito Santo diz para você: sai deste lugar aonde você está, sai deste lugar, e entre na presença de Deus, corra para a presença de Deus e diz: Mestre, Senhor, tem misericórdia de mim. Mestre, Senhor, tem misericórdia de mim. Coisas importantes no meio da sociedade eclesiástica, podemos dizer assim, mas está preso lá e acha que não tem mais jeito. Olha, o Senhor Jesus está passando no arraial. Saia da sua posição e peça misericórdia dEle. Peça misericórdia dEle. Quantos louvavam o Senhor com alegria? Você louva, mas sem alegria. Quantos profetizava, o Senhor usava e não faz mais isso. Quantos buscava a presença de Deus e chorava na presença de Deus e não sente mais a presença de Deus. Quantos estão somente de fachada, apresentando como se fosse algo maravilhoso, mas está deteriorado espiritualmente? Saia desta posição, chegue na presença do Senhor, humilha-te e fala: tende misericórdia de mim, Senhor. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, e hoje à tarde eu chorei bastante, falei: Senhor, tira de mim. Mas Ele falou não, e essa noite eu fiquei terrivelmente, irmãos, aqui chorando na presença do Senhor, porque eu sabia que essa palavra ia falar tanto comigo, irmãos, e é verdade. O Senhor quer nos usar, o Senhor quer fazer coisa grande em nossas vidas. Aquele homem, eu tenho certeza que quando ele foi apresentar o sacerdote, depois ele saiu da presença do Senhor Jesus e foi, sim, porque ele tinha que voltar ao meio da sociedade. O Senhor Jesus disse: vai agora, vai, a tua fé te salvou. Creio, irmãos, que aquele homem foi diferente, encontrar o sacerdote, diferente dos outros 9, que só receberam a bênção material. Quantos querem na casa de Deus receber somente bênçãos materiais? Quantos querem receber somente a cura física? Quantos querem somente receber porções, né, de fama, de talento? Quantos querem somente aparecer, mas não querem pagar o preço e falar assim: eu vou voltar, vou me prostrar e quero receber algo que é às vezes invisível aos olhos humanos, mas é coisa espiritual, é coisa poderosa na presença de Deus. Isso é importante. Aquele dia, o Senhor Jesus vai, a tua fé te salvou. Os outros 9 perderam essa oportunidade, porque não voltaram. Foram abençoados sim, por Jesus, mas não recebeu a bênção maior, a salvação naquele momento.
Posteriormente, pela misericórdia de Deus, a história não diz, eles podem reconhecer o Senhor Jesus depois e receber a salvação, mas naquele momento foi aquele que voltou. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Mudando um pouco até a minha característica, mas, irmãos, vamos correr à presença do Senhor. Algo maravilhoso o Senhor quer fazer na nossa vida. Sabe o que nós devemos fazer? Guarda isso no seu coração e medite durante a semana. Sai do seu arraial, sai deste lugar que você está, sai deste lugar. O Senhor Jesus estava somente passando e eles viram. Você, pelos olhos espirituais, você pode ver o Senhor Jesus. Como o presbítero Marcos diz, se você não sentiu a presença do Senhor, é quase impossível. A presença do Senhor é forte aqui neste lugar. Mas uma coisa, você precisa sair deste lugar que você está, que aos seus olhos parece ser bem cômodo, para os seus olhos parece ser maravilhoso, mas uma coisa é, o Senhor quer fazer coisas grandes. A palavra do Senhor diz que Ele quer fazer coisas grandes, e coisas firmes, e coisas que você ainda não sabe. O Senhor quer te ajudar, o Senhor quer te fortalecer, o Senhor quer te dar coisa grande para você. Saia, vai ao encontro do Senhor e receba dele coisa maravilhosa para a sua vida. Aleluia! Ele quer te ajudar, Ele quer te ajudar. Ele quer, como diz aquele hino, quer fazer você vencer. Sabe por quê? Ele quer que você seja vencedor. Aleluia. Convido a igreja, vamos colocar de pé. Aleluia. Eu estou indo embora tranquilo, irmãos, está até passando mal, mas tudo que o Senhor colocou no meu coração, eu glorifico a Deus. Aleluia. Não fique triste comigo não, eu vou orar por você, não fique triste não. Mas uma coisa é, glorifica a Deus. Você é joia preciosa na mão de Deus. Ele quer te usar novamente. Saindo do arraial, na presença de Deus, você vai profetizar, você vai glorificar, você vai ser usado por Ele, como aquele, eu tenho certeza que ele voltou glorificando mais e mais, e foi muito usado por Deus. Aleluia. E Ele quer fazer isso na sua vida, Ele quer fazer isso na sua vida. Então neste momento é um momento de reflexão, de você olhar para si mesmo. Agora é um momento, eu vou dar pelo menos 2 minutos, irmãos, para você agora refletir na sua vida agora, e falar: Senhor, eu estou aqui, e eu quero que o Senhor faça uma mudança na minha vida. Eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me fortalece, eu quero que o Senhor me dê força para vencer, eu quero que o Senhor me ajude. Aleluia.